Galera, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 no Maracanã. Jogada ensaiada, cruzamento do Luiz Araújo, gol de cabeça do Léo Ortiz. E o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo que o Flamengo, mais uma vez, querendo ter posse de bola, marcar em cima e criar jogadas. Só que eu acho que o Flamengo, a marcação não estava tão pesada no Atlético na saída de bola. Já o Atlético veio para marcar o Flamengo, saindo de contra-ataques. E no primeiro tempo deu certo em certo ponto. E logo aos 5 minutos depois de um lançamento para o Rony, ele roubou a bola do Rossi e chutou no lado onde o Varela estava. O Varela salvou o gol. E depois o Flamengo teve suas chances também. Conseguiu criar algumas jogadas. Uma das melhores jogadas foi com o Pedro, que chutou para a defesa do Everson. Então foi um jogo muito truncado. Já o primeiro tempo acabou 0 a 0. No segundo, o jogo não andava, muitas faltas de ambos os lados, tanto do Flamengo, tanto do Galo, que parava muitas jogadas, e o Flamengo conseguiu fazer o gol graças à jogada ensaiada. Então o Luiz Araújo cobrou e o Léo Ortiz fez de cabeça 1 a 0 para o Flamengo. Então o jogo acabou assim e o Flamengo lidera o campeonato. Então bora pro vídeo. O Felipe Luiz ainda continua com muitos jogadores do departamento médico, mas teve as voltas do Plata, que ajudou bastante. Também teve a volta do Alan, que não jogou o último jogo. E também o Vinha finalmente foi para a lateral esquerda, então ficou com o Varela na lateral direita e o Vinha na lateral esquerda. Foi mais ou menos essas mudanças. Também mudou um pouco o ataque, como o Plata estava de volta, ele deu um descanso para os Araújo, que só entrou no segundo tempo. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Alan, Jorginho, nosso 10 Arrascaeta, Plata na direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro centralizado. Vamos falar das táticas do jogo. O Flamengo veio como sempre para pressionar a defesa adversária, conseguir criar jogadas, ficar com bastante posse de bola, mas o Flamengo teve um pouco de dificuldade de criar jogadas, está com essa dificuldade e as bolas paradas estão sendo primordiais para o Flamengo ganhar o jogo. Já o Atlético Mineiro veio para marcar o Flamengo e ficar mais atrás e sair nos contra-ataques, principalmente com bolas longas para o Rony. Era uma mesma estratégia parecida com a do Palmeiras, quando o Rony jogava lá, que tentava fazer os lançamentos agudos para ele. E de certa maneira deu certo, ele teve algumas chances. Teve uma chance muito clara. Então acho que a tática do Atlético sobressaiu um pouquinho. Só como eu acho que o futebol ofensivo do Flamengo é muito bom e tem que ter mais opções, né? Então está aproveitando muito as bolas paradas. No início do primeiro tempo, o Flamengo tentou atacar, teve uma chance com o Pedro, uma chance com o Bruno Henrique, mas a melhor chance do jogo foi 5 minutos, lançamento para o Rony, Vinha e o Rossi enrolaram, o Rony tirou a bola do Rossi, estava cara a cara com o gol, mas só que estava o Varela lá, e em vez de chutar do lado que o Varela não estava, chutou do mesmo lado do Varela, que salvou o Flamengo. Então foi um lance muito perigoso. Eu acho que quando o Flamengo ataca, vai muito para frente, corre esse risco, né, de ter as bolas longas e ter os contra-ataques. Então o Atlético estava fazendo isso muito bem, marcando muito bem o Flamengo, tirando os espaços. Mas ainda no primeiro tempo o Flamengo conseguiu criar chances. Como eu falei, a mais perigosa que eu tinha falado um pouquinho antes, foi a do Pedro para a defesa do Everson. Aí depois teve um lance muito perigoso, que foi a falta, né? A falta no Plata, o lançamento do Jorginho para o Plata. E o zagueiro acho que era o Fausto Vera, derrubou o Plata. Só que foi fora da área, então teve uma confusão que o juiz queria... No início ele deu pênalti, aí o VAR falou que não foi pênalti. Então para mim, a jogada foi clara, foi falta fora da área. E o Plata saiu na cara do gol, então eu acho que o zagueiro da Atlético deveria ter sido expulso. Então seria falta e expulsão, na minha opinião. Mas isso não mudou tanto o jogo, então o primeiro tempo acabou 0 a 0. Sobre o segundo tempo, não vou demorar muito para falar, porque não teve tanta jogada. A jogada mais importante foi o gol da partida, da vitória do Flamengo. O segundo tempo foi um jogo a marcação muito intensa, os times começaram a ficar mais nervosos, muitas faltas.
parando muitas jogadas, o Atlético começou a ficar mais cansado, não tinha muito como puxar os contra-ataques, que o Flamengo conseguiu encaixar bem o jogo, só que não tinha jogo, porque o Flamengo tentava atacar, o Atlético fazia falta. O Atlético tentava contra-atacar e o Flamengo fazia falta. Era um jogo muito truncado, muito chato. Aí o Felipe Luiz tentou melhorar o jogo com as entradas do Luiz Araújo e do Wallace Ian. O Wallace Ian, ele põe fogo no jogo, dessa vez ele foi mais debochado, conseguiu poucas jogadas, mas conseguiu irritar o time do Atlético. E o Luiz Araújo sempre entra bem, teve um descanso, né, que normalmente ele é titular, então acho que o Felipe Luiz tentou dar uma poupada nele, mas como o jogo estava 0-0 e o Flamengo precisava ganhar o jogo, o Felipe Luiz colocou ele. Então o Flamengo tentava atacar, mas ainda no segundo tempo estava com menos criatividade e teve que ter a melhor oportunidade do Flamengo. Foi realmente o gol, que foi jogada ensaiada, cruzamento da área do Luiz Araújo, muito bem feito. O Léo Ortiz subiu mais alto para fazer 1-0 para o Flamengo. E depois o Atlético, precisando do resultado, tentou pressionar o Flamengo no fim, mas o Rossi não teve tantas dificuldades assim. Teve um lance de boa defesa do Rossi, mas nada mais. O Flamengo conseguiu segurar essa vitória e é líder do Campeonato Brasileiro. Essa vitória do Flamengo foi importantíssima porque o Cruzeiro perdeu em casa, então o Flamengo abriu 2 pontos na liderança, um jogo a menos. Então vamos lá. A tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim: Flamengo com 36 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro com 34, com todos os jogos, o Cruzeiro não perdeu nenhum jogo. E o Palmeiras com 32, mas com 2 jogos a menos. Então o jogo pode ficar muito disputado esse campeonato. O Cruzeiro deu mole nessas últimas 2 rodadas. E o Flamengo e o Palmeiras estão muito bem depois do Mundial de Clubes, são os melhores times. Agora o Flamengo vai botar as atenções na Copa do Brasil, quinta-feira, de novo contra o Atlético Mineiro. Vão ser 3 jogos muito próximos. Jogo esse pelo Campeonato Brasileiro, vai ter na quinta-feira no Maracanã e na outra semana lá no Mineirão, acho que é no Mineirão, não sei onde, na Arena do Galo, que o Flamengo já carimbou lá, esqueci. Então vai ser um jogo importantíssimo. Vamos ver se o Felipe Luiz vai poupar alguém para esse jogo. Já sabemos que tem alguns jogadores suspensos para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, como o Pedro e o Wallace Ian. Eu não lembro os outros que estão suspensos, mas esses 2 com certeza devem estar no jogo contra o Atlético na quinta-feira. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo, então deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo Flamengo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, e também o que vocês acham como vai ser as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético também, quais são as suas expectativas. Eu queria mandar um abraço aqui, já que o meu cameraman hoje é o Thiagão, para Isis, para o Caio e para a Heleninha, que é um nenenzinho de 1 mês do Thiago. Então vou deixar um abraço aí para eles. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço.